Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 11, uma aula sobre mediunidade. Todos estávamos calados. Ali, numa cidade trevosa, ouvíamos uma bela preleção sobre mediunidade, esse dom divino que todos possuem, mas que jamais devem dele abusar. Jesus também disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Vejam como Jesus é sábio. Não adianta o médium receber espíritos, doutrinar obsessores, se ele não abraçar o seu próximo, como fez Jesus. Caso contrário, não vai conhecer o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Os hebreus, os doutores das leis, ficavam nas sinagogas querendo doutrinar o povo. Jesus saiu dos templos e fez do coração do povo o templo de Deus. Assim devem ser os espíritas. Depois veio Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Este, pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. Simeão. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Ainda Simeão. Entenderão de moldá-la pelas suas ideias. Aliás, entenderam. Detalhá-la de acordo com suas necessidades. Como é atual esta frase de Simeão? Quantos de nós nos cobrimos com a capa da avareza, do orgulho e do comodismo, alegando que a doutrina não nos pede para socorrer a pobreza, e sim para nos elucidarmos, esquecendo o que disse o Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Como podemos viver trancafiados em uma biblioteca, quando a fome, a dor e o desespero se avolumam ao nosso redor? Aqui em Mateus, capítulo 10, versículos do 9 ao 15. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Aqui Jesus coloca os apóstolos nas ruas, nas estradas, e é isso que precisamos fazer como espíritas, viver ao lado dos que sofrem, porque os tempos são chegados e em cada lar existirão dores e lágrimas. Não está no tempo de caçarmos fantasmas. Do mundo espiritual, partem para a terra caravanas de irmãos que buscam ajudar os encarnados a bem desencarnar. Porque, se o homem é apegado às coisas perecíveis, ele dá trabalho quando retoma a casa-mãe. E aqueles que já ouviram e leram as palavras do Espírito Santo têm uma responsabilidade muito grande, não podendo se dizer ignorantes. Os espíritos gritam: caridade. Os homens pedem por caridade. Não nos deixem morrer em vão. Todos os seres orgânicos têm por obrigação viver em harmonia e ninguém vive em paz diante da miséria e da dor. Ninguém pede que vendamos tudo o que temos para dar aos pobres. Mas Jesus contou a parábola do samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que
que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. E como ainda ignorar a caridade? É muito importante para o espírita construir um templo. Nós que labutamos nos livros espíritas, não nos cansamos de dizer: não existe fé sem obras. Quem não arregaçar as mangas para o trabalho sentirá o peso da própria dor, pois a cruz está aí mesmo e só a caridade a toma leve. Como é possível uma criatura conviver com os espíritos desencarnados e não assimilar os seus ensinamentos? Em cada linha do Evangelho de Jesus, ele está presente, lado a lado com os pobres e oprimidos. Um aprendiz da doutrina não pode, de maneira alguma, negligenciar a caridade. Os grandes espíritos escreveram a história do Espiritismo com a tinta do desprendimento. Bezerra, Eurípedes, Aura e outros. E mais fácil doutrinarmos do que sermos doutrinados através do esforço próprio, podando em nós mesmos as imperfeições, que são tão vivas quanto somos ávaros para com os humildes. Essa história, que pobreza é karma, que os pobres têm de trabalhar, é um paliativo nas chagas imensas da nossa consciência. São gotas de justificação, porque no fundo sabemos que não somos dignos trabalhadores da seara do Cristo. Nós vemos como os trevosos buscam as criaturas ociosas. Existem aqueles que, fermentados pela vaidade, desejam chegar a um centro espírita para ocupar lugar de destaque na diretoria ou possuir mediunidade gloriosa, esquecendo-se de desenvolver a mediunidade do futuro, amor ao próximo. Ai daqueles que, sem conhecimento doutrinário, desenvolvem os médiuns. O corpo físico é composto de vários pontos energéticos, pontos estes que podemos classificar de geradores. Os centros de força são as máquinas da usina, a aura espiritual. As máquinas transmitem para os pontos energéticos e estes distribuem a energia para todo o corpo físico. Se um dirigente de grupo sem habilidade desenvolver ou forçar um desses pontos ou chakras, o médium se desequilibra e aí adeus mediunidade com Jesus. O mais certo é o dirigente se preocupar em transmitir os ensinamentos básicos da doutrina e observar a mediunidade de cada um, aceitando principalmente aqueles chamados de doadores. Sabemos que existem centros espíritas que estão mandando embora aqueles que não incorporam. Este proceder leva a criatura à mistificação ou animismo. Com medo de ser advertido, o médium encena para o dirigente, grita, chora e dá ao vaidoso oportunidade de doutrinar o espírito sofredor,
quando muitas vezes é o próprio dirigente que precisa, urgentemente, ser esclarecido para as coisas de Deus. A mediunidade precisa ser respeitada e cuidada. Ela não é o único ponto importante de uma casa espírita. Primeiro, os espíritas precisam conscientizar-se de que neste século, até este ano, 1989, o espiritismo já cresceu, já se tomou adulto, e não é cabível nos defrontarmos com cenas deprimentes em centros espíritas. Médiuns vendo espírito pregado nas paredes, guiando carro, apresentando-se em todos os momentos, principalmente em reuniões sociais. O sacerdócio da mediunidade pede que cada um encontre a paz interior que a doutrina oferece e que, ao chegar à casa espírita, busque servi-la sem fanatismo, sem dogmas, sem orgulho, fazendo dela a continuação do nosso lar, que temos por obrigação respeitar. A doutrina é atacada pelos atos deprimentes de alguns de seus adeptos, que, esquecidos da reforma íntima, servem-se do centro como trampolim para as suas vaidades. Após a palestra, fiquei a meditar sobre o que ouvira. Pensativo, Sérgio? Perguntou-me Lilian. Sim, estou a pensar como é difícil manter a pureza em um recinto religioso. Eu pouco entendo de religião, mas graças às aulas que recebo, hoje já posso diferenciar Deus de Jesus, o que na Igreja Católica complica a nossa compreensão. É verdade, na Igreja Católica são 3 em 1. Saindo da letra, descobrimos que Deus é uno, indivisível, eterno, e Jesus, Filho de Deus, criado igual a nós, simples e inocente. Só que ele manteve a inocência e tomou-se o governador do planeta. Quando aprendemos, tudo se toma mais fácil. É mesmo. Se hoje o Evangelho de Jesus é o alicerce da moral, nós que o buscamos como o único remédio para o crescimento dos nossos espíritos, sentimos o quanto ele nos é importante. Sérgio, fico muito feliz por ter sido chamada para aprender junto a vocês. Sei que pouco posso ajudar, mas tudo farei para não decepcioná-lo. Alisei seu cabelo e me afastei devagar. Que assim seja, graças a Deus.